Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma resolução das questões do ENAD. Meu nome é Ives Dantas e eu sou colaborador aqui do canal do Professor Jalbert, tá? E nessa série de vídeos nós estamos resolvendo as questões do ENAD para engenharia elétrica. E a questão que nós vamos resolver hoje é uma questão muito interessante, que talvez você ainda não tenha visto ela. Bom, a questão é essa que vai aparecer agora para você na tela. Essa questão, basicamente, fala de um circuito que possui uma certa simetria e ele quer saber quem é a corrente que sai desse capacitor quando essa chave S se abre. Então é uma questão bastante interessante para a gente debater. Então vamos começar. Bom, então aqui está colocado o nosso circuito, certo? A gente vai ter que ter algumas atenções aqui. E a parte importante, como eu comentei, é que ele possui algumas simetrias, né? O primeiro fator que você tem que estar atento é que em regime permanente, como ele fala no começo da situação, a gente vai analisar a chave como sendo fechada. O capacitor, ele funciona com uma chave aberta, certo? Enquanto o indutor funciona como um fio, né? Nesse caso do regime permanente. Então, é preciso avaliar algumas coisas iniciais para você ter certa noção. A primeira situação inicial que eu quero que você entenda é que a corrente elétrica que passar aqui por esse 3, ela obrigatoriamente vai passar por esse 6. Então, significa dizer que esses dois caras aqui, eles estão associados em série. Então, dá para a gente fazer um equivalente deles somando, né? 3 mais 6 vai me dar 9. E esses outros caras aqui também, certo? Então, ó, 3 e 6 também vai me dar 9, eles estão associados em série. Ives, ele quer saber qual é a corrente aqui no capacitor. Quando justamente, né, a corrente no capacitor, quando justamente essa chave aqui é saída, é desacionada, né? Bom, o primeiro passo que a gente vai fazer é colocar esses caras em regime permanente e colocar esse cara em série. O outro fator é, se aqui é 0 volts, aqui ele tem um potencial maior na parte de cima, então aqui é mais 12 volts. E aqui, ó, o potencial menor está na parte de baixo, então se aqui é 0, aqui é menos 4 volts. Isso vai ser importante saber os pontos de potenciais para facilitar uma certa noção, certo? Então, esse daqui é o primeiro caso do nosso circuito. Vamos abrir os capacitores e curto-circuitar o nosso indutor. Então, curto-circuitamos o nosso indutor, abrimos os nossos capacitores e substituímos, não é isso? Aquele resistor de 3 e 6 por um único resistor de 9 e outro único resistor de 9 aqui. Okay? E aí qual é o detalhe que você tem que estar atento? Aqui desse lado a gente tinha mais 12 volts e aqui desse outro lado a gente tinha menos 4 volts. Portanto, é a mesma coisa que a gente dizer que tem, né? Como eles ambos estão conectados à Terra, como nós vimos aqui, ó, conectados ao 0 volt, é como se ao invés de eu ter aqui essas duas fontes, eu tivesse uma única fonte, tá? Que está conectada aqui dessa forma, ó. Maior potencial do lado esquerdo, menor potencial do lado direito. Entre 12 e menos 4, a diferença de potencial entre eles é justamente 16 volts, certo? Então é como se a gente tivesse uma fonte de tensão de 16 volts ligadas a esse cara. Bom, e aí é onde está a estratégia da questão. Não é à toa que ele fala que o circuito está com simetria. A gente pensa, quando analisa esse circuito, em várias coisas, mas se você notar, isso aqui é um circuito apenas resistivo, quando ele está em regime permanente. Então ele fala no instante que essa chave se abre. Pessoal, então, as correntes aqui, qual é a função desses capacitores aqui? Como eles estão carregados inicialmente, eles vão estabelecer as tensões nesses dois pontos, certo? Então, se eu chamar esse ponto aqui de ponto A e esse ponto aqui de ponto B, a função do capacitor é que isso aqui fique constante. Porém, se você parar para fazer uma pequena análise, verifica o seguinte. Quando a corrente ela passa daqui para cá, ela provoca uma queda de tensão. Quando ela passa daqui para cá, ela provoca a mesma queda de tensão. Porque é a corrente que passa aqui. E a mesma coisa acontece aqui, ó. Quando passa daqui para cá, a gente tem uma queda de tensão, a mesma queda de tensão. Note que se a gente dividir esse cara aqui no meio, ele possui uma simetria. Então, se eu dividir esse 16 aqui no meio, posso transformar em dois resistores em série
de 8 ohms. Então, para meu circuito ficar 100% simétrico, ele fica dessa forma aqui, ó. 12 de um lado, 12 do outro, 8 de um lado, 8 do outro, 5 do lado, 5 do outro, 8 do lado, 8 do outro, 9 de um lado, 9 do outro. E a gente nota esta propriedade em comum. Ives, quem é que vai ser essa corrente na hora que eu acionar essa chave do capacitor? A gente poderia aqui passar horas montando sistemas lineares, utilizando aí as questões das próprias técnicas de resolução de circuitos, mas já valeria a pena. Existe uma forma mais rápida da gente resolver. E qual seria essa forma mais rápida, Ives? Se você notar, quando essa chave abrir, a corrente que antes passava por aqui, qual vai ser a função do capacitor, né? Manter as tensões? Então o sistema vai passar por um transitório e quando ele passar por um transitório, ele vai voltar a se estabilizar. Então, como ele vai passar por um transitório e vai voltar para se estabilizar, essa tensão desse nó vai ter que ser constante, essa tensão desse outro nó vai ser constante e de tabela a tensão desse outro nó também vai ser constante. Então, a tendência total desses nós, né, vou chamar aqui de nó C, por exemplo, o nó A, o nó B e o nó C, é manter essas tensões estáveis. Então, como a tendência é manter essas tensões estáveis e eu vou tirar uma carga do meu circuito, ao eu tirar essa carga do meu circuito, a compensação dessa corrente é feita pelo capacitor. Então, eu posso dizer que a corrente que sai aqui do nosso capacitor, ela é passada, é a corrente que passa inicialmente aqui, certo? Nessa situação. Então, qual é a estratégia que eu tenho que bolar? Se eu souber que é um potencial de A e o potencial de B, ó, potencial maior, potencial menor, eu fizer VA menos VB é igual a R vezes I do capacitor. O R eu já sei que é 16. Os potenciais eu posso descobrir por técnicas que eu vou mostrar para você. E aí, de tabela, eu vou encontrar essa corrente do capacitor. E não está muito claro não, mas no final, tá? De que a gente fizer toda a demonstração teórica, eu vou mostrar para você no simulador e aí no simulador vai ficar 100% claro isso daqui, ok? Então isso é uma coisa que acelera o processo de resolução. Quando a gente olha aqui para a questão da simetria do próprio circuito, o que é que a gente tem que estar atento em relação a essa simetria? Existe a seguinte relação: se esse circuito é simétrico, quer dizer que a queda de potencial daqui para cá é igual à queda de potencial daqui para cá. Queda de potencial daqui para cá é igual daqui para cá. Então existe um ponto que divide essa simetria. É esse ponto aqui, ó. Se a gente pegar esse ponto que a gente chamou de potencial C, ele divide simetricamente o meu circuito. Ives, qual é o valor dele? Pelo teorema do valor médio, a gente tem o seguinte, que o potencial do ponto de simetria, certo? Como se a gente passasse uma bissetriz aqui, é o potencial de um lado mais o potencial do outro. Então eu vou ter mais 12 com menos 4 dividido por 2. Tendo essa relação, chega à conclusão que aqui é mais 4 volts, aqui é mais 4 volts e aqui é mais 4 volts. Tendo essas informações, a gente consegue chegar a outras deduções, tá? Então, como a gente já tem essas informações, eu vou trazer esse circuito já rearranjado aqui para esse ponto. Então, trazendo esse circuito aqui já rearranjado, a gente sabe que esse ponto central aqui, ele é mais 4 volts. Então, mais 4 volts, mais 4 volts. Isso facilita e muito a resolução da sua questão. Então, o que é que a gente tem que fazer em relação a isso? Ives, já dava para de cara eu saber quanto é essa corrente que passa por aqui, não dá não? Dá pra gente saber. Ó, verifica só, eu tô com mais 12 e menos 4. Então, a gente pode dizer que a gente tem mais 12. Nós temos menos 4, é igual a resistência. Qual é o valor aí dessa resistência? 9 vezes a corrente elétrica. Vou chamar de I, tá? Isso aí vai ajudar muito a gente durante o processo. Então, ó, mais 12 com menos 4 dá 8, que é igual a 9 vezes I. Bom, I vai ser igual a 8 dividido por 9. Isso é igual a quanto? Vamos lá, ó. 8 dividido por 9. 8 dividido por 9 dá aproximadamente, ó, 0,89, né? Então dá aproximadamente aí pra gente 0,89 amperes. Se a gente fizer essa mesma conta daqui para cá, mais 4 com menos 4, a gente vai chegar nesse mesmo resultado. Então o que é que você vai notar? Que a corrente que passa por esse resistor é igual à corrente que passa por esse resistor aqui, que é um resistor de 0, a corrente passa 0,89 amperes. Isso ajuda já no processo. Ives, o que é que você sugere? Eu sugiro que você redesenhe o circuito de acordo com os pontos de potenciais, tá? Então, esse potencial C aqui seria mais 4 volts e eu sugiro que você redesenhe esse circuito. Então, vamos lá. Como é que a gente vai redesenhar aqui esse circuito? A gente vai ter o seguinte.
A gente vai ter entre 12 e A uma resistência de 5. Esse é o primeiro fator. Entre 12 e 4, a gente tem uma resistência de 9. Basta fazer um lado. Por quê? Porque o outro lado vai ser simétrico, tá, pessoal? Então, repara só. Ó, entre A e 4, a gente tem uma resistência de 8. Aqui, de novo, a gente tem uma resistência de 8. E aqui, de novo, entre A e 4, a gente tem uma resistência de 12. Se você fizer o mesmo procedimento para a direita, você vai notar que é a mesma coisa. Ó. De menos 4 para B, a gente tem 5. De menos 4 para mais 4, a gente tem aqui, ó, 9. De B para mais 4, 8. Aqui de novo 8, ó. 8. E aqui de novo, ó, 12. Eita, isso é mesmo, né? Ó, o circuito não é simétrico. A ideia da simetria é vantagem por conta disso. O que é que a gente pode fazer já? A gente pode fazer esses dois caras aqui, ó, 12 e 8 em paralelo. Como é que a gente faz a associação em paralelo? Produto sobre a soma, né? Então, 12 vezes 8, 12 mais 8. Isso me dá cerca de 4,8 ohms. Então, esses dois resistores aqui, nesses dois casos, que estão associados em paralelo, que eles estão sobre a mesma diferença de potencial, A e C, eles podem ser substituídos por um único resistor com o valor 4,8 ohms, certo? Então, aqui, ó, 4,8 e aqui também 4,8 ohms, certo? Esse é o primeiro detalhe que você tem que ser feito. A gente pode fazer o procedimento novamente, né? A gente pode fazer esse cara em paralelo com esse. Para que isso? Para a gente encontrar essa corrente total. Encontrando a corrente, a gente tem tudo do circuito. Então, vamos lá. Fazendo aqui, ó, 4,8 vezes 8, 4,8 mais 8. Isso me dá um valor de 3 ohms. Então, a gente pode substituir esses resistores por um único resistor aqui de 3 ohms. Aí, se você notar, olha que legal. A gente não disse que pelo resistor de 9 passava 0,89 amperes? A gente já viu lá no começo da questão. 89 amperes. Por esse cara aqui também passa a mesma coisa. Então vamos lá, vamos encontrar. Ó. Agora eu posso substituir esses dois caras aqui e vão passar a mesma corrente. Porque a corrente vem por aqui, ela vai ser dividida, uma parte vem por aqui, outra parte vem por aqui. Então esses dois caras estão associados em série 8 e 8. Porque série a gente faz o quê? A gente soma as resistências. Olha o valor que a gente vai chegando. Olha o valor que a gente vai chegando e olha como vai ficando mais claro o nosso circuito. Caramba, Ives, é mesmo, ó, aqui vai ficar 8 e aqui vai ficar 8. Então vem uma corrente total por aqui, certo? Que a gente não sabe quem é ainda, mas a gente sabe que a corrente se divide, ó. E quando se divide é 12 com 4, 4 com menos 4, ó. Aqueles mesmos cálculozinhos que a gente fez no começo da nossa resolução do nosso problema. Então o que a gente verifica? Que a corrente vai ser dividida, uma parte vai passar por aqui, né? Que vai ser justamente esse 0,89. E quem é essa outra parte, né? Então, basta a gente fazer uma associação em paralelo desses dois caras. Então, a gente vai fazer paralelo de 8 com 9. Paralelo de 8 com 9 vai ser quem? Bom, vai ser 8 vezes 9, 8 mais 9. Isso aqui me dá 72 dividido por 17. Então, 72 dividido por 17 e 72 dividido por 17. Que essas duas resistências estão em série. Então, basta somar 72 sobre 17 mais 72 sobre 17. E a tensão é quanto? A tensão é 16. Então, ó, 16 é igual a o 17 a gente repete, né? 72 mais 72 me dá 144 vezes I. Essa fração pode passar invertida para o outro lado, a gente vai ter que I é igual a 16 vezes 17 dividido por 144. Quando a gente faz isso, ó, 16 vezes 17 dividido por 144. Isso aqui me dá um valor de 17 sobre 9, aproximadamente 1,89, né? Então, 1,89 amperes. Então, a corrente total que passa pelo nosso circuito ela é aproximadamente 1,89 amperes. Bom, então com essas informações aqui, a gente já consegue dar uma trabalhada bem legal em cima do nosso circuito original, tá? Esse era o nosso circuito original, nós chegamos a convertê-lo e ficamos com uma situação praticamente desse tipo aqui, ó. Então eu dei uma amplificada
para a gente conseguir visualizar melhor a situação, certo? Então esse circuito aqui, claro que eu já substituí esses dois caras como sendo uma resistência em série de 9 ohms. Então a gente deu uma amplificada e ficou com algo aqui, ó. Então entra uma corrente de 1,89, como a gente chegou a esta conclusão. Essa corrente que passa por aqui, que é a corrente em verde, ela é 0,89 amperes. Então, com isso, a gente consegue fazer alguns cálculos extremamente importantes e finalizar a questão, né? Já que a corrente do capacitor é a corrente que passa aqui por esse resistor. Então, o objetivo é descobrir quem são esses potenciais de A para B, não é isso? Descobrindo quem são esses potenciais de A para B, a gente vai conseguir resolver o problema. Ó, a continha que a gente fez foi justamente isso aqui, ó. VA menos VB é igual a R vezes IC. Então, vamos descobrir quem é VA e VB agora a partir das ideias dos potenciais. Então, vamos lá. A corrente elétrica, ela sempre flui do maior potencial para o menor potencial, certo? Então, o que a gente tem? Se aqui está passando 0,89 e a corrente que entra no meu sistema aqui é 1,89, então se já está saindo 0,89, essa corrente de azul é igual a quanto? É igual a 1 ampere. Então, quanto é o potencial que esse cara pede? O potencial que esse cara pede é V igual a R vezes I, não é isso? Então, significa dizer que o meu V, ele é justamente, né, o produto de 5 vezes 1, portanto é 5 volts. Portanto, esse resistor, desse nó para esse nó, provoca uma queda de tensão de 5 volts. Se ele provoca uma queda de tensão de 5 volts e aqui eu tinha 12, então a gente acaba de analisar que aqui a gente tem mais 7 volts. Olha que interessante. Ives, mas o circuito é simétrico, né? Então, a gente verificou que essa corrente ela passa por 0,89. Se ela passa por 0,89 e a corrente que entra no circuito tem que ser igual à corrente que sai, pelo princípio da conservação das cargas, o que é que a gente verifica? A gente verifica que se aqui está entrando 0,89, aqui tem que entrar 1 ampere. O mesmo procedimento é feito e aqui é feita uma queda de tensão de 5 volts. Então vamos parar para analisar o seguinte: se esse cara ele me provoca uma queda de tensão de 5 volts e aqui é menos 4, quer dizer que anteriormente esse meu ponto B era quanto? Mais 1 volt. Por quê? Se eu tinha 1 volt e provoca uma queda de tensão de 5, eu venho para o potencial de menos 4. E aí a gente casa muito bem toda a teoria. Então não precisou de nenhuma complicação. A gente não precisou aplicar um teorema de Thevenin, uma corrente Norton. A gente foi conversando potencial a potencial, resolvendo a partir de quê? A partir da simetria do circuito. Bom, Ives, então agora eu vou descobrir quem é essa corrente, né? Agora a gente consegue descobrir quem é essa corrente, né? A gente tem essa relação aqui, então vamos colocar ela aqui, ó. VA menos VB é igual, né, a R menos vezes IC, porque IC vai passar, né, vai substituir esse cara aqui. Então, IC era a corrente, né, o valor, claro que não é IC que vai passar aqui, vai passar uma corrente de valor igual a IC. Como a gente já conversou, ao abrir isso aqui eu vou tirar essa carga. Ao tirar essa carga para poder manter os potenciais, vai ter uma compensação do capacitor que a gente vai mostrar já já no simulador. Então verifica, VA é quanto? VA é 7, VB é quanto? 1, então é menos 1. O que é que a gente vai ter? A gente vai ter 6, que é igual a 16 vezes IC. Coloquei IC porque o valor é o mesmo. Então 6 dividido por 16 é igual a IC. Portanto, IC vai ser igual a quanto? Vamos fazer essa conta. 6 dividido por 16. 3 sobre 8, 0,375. 0,375 amperes. Que isso equivale a quanto? 375 miliamperes. E aí a gente chega na resposta do nosso problema, né? Que lá no contexto que a gente apresentou é a alternativa de letra C. Ives, então quer dizer que aqui por esse cara vai passar 375 miliamperes, e que quando a gente abrir a chave, o capacitor instantaneamente, que ele quer saber justamente no instante que se abre, vai me enviar 375 amperes? É isso mesmo, e a gente vai verificar isso agora no nosso simulador. Bom, então aqui está o nosso simulador, tá? A gente está utilizando o Every Circuit, uma outra resolução de umas questões eu utilizei. Coloquei aqui uma fonte de tensão de 12 volts, coloquei aqui uma fonte de tensão de 4 volts, de acordo com as polaridades recomendadas. Já coloquei aqueles resistores, o de 6 e o de 3 acoplado dessa forma, o de 6 e de 3 acoplado dessa forma, né? Então, nesse nó aqui que a gente chamou de nó A, tá ligado o nosso capacitor, o nosso resistor de 12, o nosso resistor de 8, que esses dois juntos se torna o resistor de
16, vamos assim representar. Aqui está o nosso resistor de 5 ohms, né? No outro nó que a gente chamou nó B, a mesma coisa, a mesma simetria. E vamos botar esse circuito aqui para funcionar, para a gente verificar o que é que está acontecendo. Então, ó, eu vou analisar, eu quero visualizar a corrente que passa por aqui, por esse cara aqui, que justamente representa os nossos 16 ohms, tá? Então, ó, analisando, olha o que é que a gente verifica aqui de acordo com o simulador. 375 miliamperes. Então, a corrente que passa por aqui é um valor de 735 miliamperes. A gente já consegue visualizar a nossa análise. Ives, eu posso analisar agora os nós, ver os nós em cada ponto? Pode, a gente pode ver os nós em cada ponto. Vamos analisar aqui esse nó aqui, verificar qual é o valor dele. Ó, o valor dele aqui, ó, 7 volts, o valor desse nó. Pequena variação, mas você está vendo que continua sendo 7 volts aqui, não sai desse valor, tá? É por conta das questões do próprio simulador. Ives, quando eu venho aqui para o outro lado, o que é que eu verifico? Vamos olhar aqui, ó. Esse já está com a coloração laranja, tá? Com a coloração laranja. Deixa eu tirar aqui os outros, para a gente conseguir ver melhor essa visualização. Ó, com a coloração laranja, a gente chega à conclusão que temos 1 volt, como a gente tinha planejado. Então, de lá tem 7, aqui a gente tem 1 volt. Vamos ver se aquele nó do meio, aquela ideia da simetria que a gente falou é verdade? Vamos lá, ver se é verdade? Então, vamos olhar aqui esse nó primeiro aqui que a gente falou da simetria. 4 volts. Deixa eu deixar de ver esse. Ó, o nó da simetria, justamente 4 volts. Lembrando, essas pequenas variações são questões do próprio simulador, tá, pessoal? Mas, ó, o valor que interessa aqui, ele é mantido como sendo 4 volts. Vamos, então, ver um outro nó. Quero deixar de ver esse nó. Vamos ver aqui esse nó aqui do meio. Vamos ver o nó do meio. Ó, nó do meio também, ó, o que interessa é o valor 4 volts sendo mantido também. Certo? Então, vamos mais. Vamos ver aqui esse outro nó que tá aqui, né? Esse nó aqui do meio, que a gente disse que ele tinha um valor de 4 volts também. Vamos ver se é verdade, se ele tem esse valor de 4 volts. Olha aí, pessoal, em verdezinho aqui, ó. Vou subir aqui um pouquinho o nosso circuito. Tá vendo que é um nó verde? O nó verde tem um valor também de 4 volts. Olha que interessante, cara. Qual é a conclusão que a gente chega em relação a isso? Que tudo que a gente comentou na questão tá realmente relevante, tá realmente correto. Então, o que a gente vai fazer? Vamos agora só fazer um último teste. Eu quero verificar realmente se a corrente que sai daqui, é 1,89. Então, para fazer isso, eu vou eliminar isso daqui e vou inserir um amperímetro em série. Só para a gente verificar. Eu quero ver o valor do amperímetro. Vamos ver o valor do amperímetro. Claro, deixa eu tirar lá a visualização aqui. Tirando a visualização aqui. Opa. Eu estou visualizando mais o quê? Acho que eu estou visualizando algum nó. Ah, visualizando esse nó. Deixa eu tirar esse nó. Vamos ver aqui, ó. O nosso amperímetro, 1,89 amperes. Caramba, Ives, não é verdade? Vamos verificar se as outras correntes bateram realmente com o que a gente conversou? Então, vou tirar esse amperímetro daqui, certo? Vou tirar ele daqui, vou eliminar ele daqui, vou voltar aqui, certo? Vou colocar só uma pequena ligação aqui antes para mostrar que esse cara é 1 ampere, porque se esse cara for 1 ampere, aqui é 0,89, né? Então, vamos cortar aqui esse nó, vamos colocar aqui novamente o nosso amperímetro. Deixa eu só puxar um pouquinho a fonte para cá, para caber. Então, a gente vai puxar aqui o nosso amperímetro, ligar aqui a esses pontos e verificar o simulador. Então, queremos ver um amperímetro. Vamos lá. Amperímetro bate, ó, justamente, pessoal, 1 ampere. Olha que interessante. Pequenas variações por conta dessa questão que eu já comentei do próprio simulador, mas a gente vê que ele mantém o valor aí de 1 ampere. Então, vamos agora desenhar a chave e verificar o que é que vai acontecer analisando justamente essa situação. Então, vou converter esse resistor para um de 16, só para a gente visualizar melhor agora. Igual está o circuito, mas a mesma coisa dos dois em série, né? Então, vamos lá, 16. Pronto, 16. Vou eliminar esse cara aqui temporariamente, né? Eliminar esse cara temporariamente para colocar uma chave aqui no nosso circuito. Opa, tem uma amplificador. Vamos tirar a visualização do amperímetro, deixar o nosso circuito estável, né? Regime permanente. A gente vai analisar agora
o que acontece aqui nesse cara, né? Que eu quero saber se essa corrente aqui nesse amperímetro. Então deixa eu tirar o amperímetro daqui e colocar esse amperímetro aqui para verificar se realmente, né, a situação que acontece é essa. Então, deixa eu só fazer uma linkagem e verificar se realmente acontece isso, tá? A gente vai visualizar agora a corrente no amperímetro, certo? Se realmente for verdade, na saída dessa carga tiver uma compensação, esse valor de pico instantaneamente vai se tornar 375 milímetros, tá? A polaridade pode aparecer negativa ou positiva, mas o que vai interessar é o valor aqui, porque não verifiquei as polaridades severamente do amperímetro de como eles estão colocados. Então, vamos abrir a chave. Abrindo a chave, olha o valor que deu aqui, ó. Um valor próximo a 400 milímetros. E tem como... milímetro não, desculpa. Miliampere. Tem como a gente verificar se o valor bateu? Tem. Vamos verificar se esse valor bateu. Vou voltar ao circuito e vou ficar analisando também a carga. Então, vamos analisar os dois em regime permanente. Ó, aqui 0 amperes, aqui está batendo o mesmo valor, 375 miliamperes que a gente já debateu. Então, vamos abrir a chave e ver se bateu lá. Ó, na hora que bate a chave, tá vendo a inversão que acontece? Vê que os valores deles correspondem, ó. Os valores deles correspondem e aí a gente verifica justamente que essa corrente aqui do capacitor era justamente o valor da mesma corrente que passa em cima aqui desse resistor. Que legal ter você até aqui, fico muito feliz de verdade. Se você ainda não assistiu às nossas outras questões, segue aqui nessa playlist, tem muito conteúdo bacana para você. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu peço que você já se inscreva. Se você estiver em um aparelho móvel, ative as notificações para você não perder nenhuma postagem de vídeo que acontece aqui e continua nos acompanhando nessa série de vídeos da resolução das questões do ENAD para engenharia elétrica. Um grande abraço, te vejo nos próximos vídeos.